O plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público Federal contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendeu que o MP não pode ajuizar ação envolvendo o seguro DPVAT em nome de terceiros. Ao decidir sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a súmula da Corte, confirmando o entendimento da instância inferior, ou seja, não cabe ao MP ajuizar a ação em nome de terceiros para ter direito ao seguro obrigatório de indenização por acidente ou sinistro de veículos. Para o STJ, esse direito deve ser requerido pelo próprio interessado, com auxílio de advogado. Mas o MP afirma que o tema é de interesse do consumidor e classifica como um direito coletivo e de cunho social. Na ação, o Ministério Público citou precedentes analisados pelo STF e, em um deles, ficou reconhecido como parte legítima para propositura de ação civil pública em casos semelhantes. Alegou ainda que o rol das funções institucionais do MP é apenas exemplificativo e não exclui a atuação do MP nestas situações. O relator é o ministro Teori Zavascki. E aqui no estúdio eu recebo a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos previstos para serem julgados hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Queria que você explicasse para a gente primeiro no que consiste o DPVAT. É um seguro que está previsto numa lei, inclusive uma lei de 1974, essa lei sofreu alterações posteriores, é um seguro obrigatório. Ele serve basicamente para poder indenizar, para poder ressarcir vítimas de acidentes automobilísticos. Então, de acordo com essa legislação, aquela pessoa que foi vítima de um acidente automobilístico, independentemente daquele acidente ter sido causado por dolo ou por culpa, tem direito a receber um seguro, e esse seguro, os valores estão previstos na legislação, e ele cabe tanto em decorrência de uma morte, ele vai também ser cabível quando se tem uma invalidez permanente total ou parcial, e serve, inclusive, para ressarcir despesas referentes ali a despesas médicas ou outras despesas suplementares que aquela pessoa teve em razão daquele acidente automobilístico. É um tipo de dano, quando a gente fala de acidente automobilístico, que fere não só a própria sociedade, traz prejuízo econômico, claro, para a vítima que sofreu aquele acidente, mas também para o Estado, na medida em que atinge significativamente os órgãos da Previdência Social. Agora, esse caso já começou a ser julgado, né? Como é que está a votação por enquanto? Começou ontem, inclusive, a ser julgado. Por enquanto, nós temos o voto do ministro Teori Zavascki que já foi proferido. Inclusive, ele votou no sentido de aceitar o recurso extraordinário. E o interessante esclarecer aqui, Rafaela, que se trata de uma questão processual. Ou seja, saber se o Ministério Público ele pode ou não ingressar na Justiça com uma ação civil pública em defesa desses direitos dos segurados. Então, a discussão aqui é porque, nesse caso, em casos dessa natureza, nós estamos tratando de direitos individuais, de pessoas determinadas ou determináveis, ou seja, são direitos que podem ser identificados. O Ministério Público, na instância inferior, ele promoveu uma ação civil pública buscando de uma seguradora que estava pagando prêmios, os valores dos seguros, em valores inferiores ao previsto na lei, buscando que essa seguradora efetivamente efetuasse o valor das diferenças devidas e que ela fosse condenada por dano moral coletivo e também por dano moral a cada segurado em que houve esses pagamentos a menor. Então, o que se discute aqui é saber se o Ministério Público tem ou não legitimidade para isso. Tem uma súmula do STJ no sentido de que o MP não pode promover ações dessa natureza na defesa dos segurados. Mas agora o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que vai dar efetivamente a palavra final em relação a esse tema que foi reconhecida a repercussão geral. E o plenário do Supremo Tribunal Federal também deve finalizar hoje o julgamento de um recurso extraordinário do Ministério Público de Santa Catarina. O MP catarinense tenta reverter decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que reduziu a pena de um motorista infrator. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo. O homem foi condenado por dirigir em alta velocidade com sinais de embriaguez. O Ministério Público Catarinense pretende anular a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para o tribunal, processos ainda sem julgamento definitivo não podem ser considerados como maus antecedentes para agravar a pena.
por isso, reduziu a condenação do réu. Para a defesa, o homem não pode ter a pena aumentada porque ainda não tem sentença condenatória transitada em julgado, como determina a Constituição Federal. O parecer do Ministério Público é pela reforma da decisão do TJ catarinense para retirar a redução da pena, considerando para o cálculo os precedentes do acusado, como os processos primários em andamento. O julgamento já foi iniciado e o relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido do MP. Para ele, o réu não pode ser condenado antes do julgamento, porque violaria o princípio da não culpabilidade. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Uma vez admitido pelo sistema penal brasileiro o conhecimento do conteúdo da folha penal como fator a ter em conta na fixação da pena, deve a presunção militar em favor do acusado. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki e Gilmar Mendes. Mas a votação está empatada, já que os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Carmen Lúcia aceitaram o argumento da PGR. Nós todos, como julgadores criminais, nos deparamos muitas vezes com uma extensíssima ficha criminal de um determinado réu. Isso, de alguma forma, a meu ver, precisa ser considerado. E o juiz, dentro da sua discricionariedade, dentro do seu prudente arbítrio, pode, baseado no artigo 59, e, a meu ver, dosar a pena, levando em consideração os antecedentes. O tema deve retornar ao plenário para colher os votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Gisele, qual é a repercussão prática desse julgamento? Bastante significativa, na medida em que o Supremo irá definir se aqueles inquéritos policiais em andamento, que ainda não se transformaram em ação penal, ou aquelas ações penais que ainda estão em curso, que não tiveram ainda uma decisão definitiva da Justiça. Casos, por exemplo, em que a pessoa chegou a ser condenada, mas não houve julgamento do recurso e, portanto, não há uma sentença penal condenatória definitiva. Esses casos podem ou não ser considerados, caso a pessoa venha a ser julgada em um outro ilícito penal, se eles podem ou não ser julgados para fins, ser considerados para fins de agravação da pena. Então, o Supremo Tribunal Federal vai dar exatamente a palavra final sobre esse assunto. Nesse tema, também existe uma súmula do STJ que prevê que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. O caso chega aqui ao Supremo Tribunal Federal e agora os ministros vão decidir. A votação, como nós vimos na reportagem, está empatada, depende agora dos votos de mais 2 ministros. Agora, sobre esse caso, rapidamente, o que vem a ser antecedentes criminais? A legislação, Rafaela, prevê que o juiz ele tem que adotar certos critérios na hora de fixar a pena. Existem os critérios, estão definidos na lei. Um deles, inclusive, é chegar à conclusão da pena com base no mínimo e no máximo estabelecidos na legislação. Levar em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias do crime, a motivação do ilícito penal. Então, a lei refere a antecedentes. Antecedentes, então, podem ser bons ou maus antecedentes. Significa a vida pregressa daquela pessoa. O que ela fez, se efetivamente ela tem ou não uma vida que demonstra que ela habitualmente pratica ilícitos penais ou não, se aquela situação foi uma situação esporádica, excepcional na vida dela. Então, esses antecedentes nada mais é do que a análise da vida pregressa, daquilo que ela já fez antes daquele ilícito penal.